uma homenagem aí para o Dia dos Pais. E quando eu vi que a palestra seria combinada aí com o coral, eu resolvi falar um pouquinho de música. E só que assim, eu preparei uns textos um pouquinho maior, né? Eu vou ter que dar uma enxugadinha por causa do horário, tá? Mas eu acho que assim é muito bom a gente parar para pensar sobre a música. Então, quando a gente pega a definição de música, fala assim: música é a combinação harmoniosa de sons. É uma arte de exprimir por meio dos sons, segundo regras variáveis, de acordo com a época, a civilização e o século. Então, a música, ela é da antiguidade. Todos os povos tinham as suas manifestações musicais. E, claro que de formas diferentes, né? Isso foi sendo aprimorado com o tempo, com os instrumentos, com a própria escrita, né, da música, que passou a ser possível que fosse reproduzida em vários lugares do mundo, né? E a gente ouve a música, mas a gente pouco para pensar. Quando a gente chega aqui, vocês chegam, tem uma musiquinha, né? Não é à toa que essa música está aí, né? Porque a função dessa música, quando a gente chega e coloca, são sempre músicas tranquilas, músicas que têm um padrão vibratório sempre mais ou menos igual. São músicas bonitas, né? Porque a função dessa música é de enternecer o ambiente. A gente senta aí, fica um pouquinho, começa a ouvir a música, o coração vai se tornando mais leve, o pensamento vai fluindo de uma maneira diferente, né? É como se a gente fosse envolvido por uma atmosfera diferente e a gente relaxa um pouco o corpo, relaxa o pensamento. E a melodia que é trazida ali, ela vai se espalhando pelo nosso corpo, né? Porque música é energia, né? Ninguém vê a energia da música saindo dali, mas é energia. E como energia, ela tem uma função em nós, né? Não é só para ser agradável aos nossos ouvidos, mas também porque ela mexe com as nossas células. Ela tem dentro do cérebro uma função de disparar algumas substâncias que trazem esse conforto para o nosso corpo, para o nosso pensamento. Isso não acontece só aqui, né? A gente vê que em outras casas de oração, né, nos templos evangélicos, nas igrejas católicas, existe música também, sempre com essa finalidade. E existe música que não atende a essa finalidade. São aquelas músicas que é como se fossem assim, irritativas do nosso sistema nervoso. Então, aquelas músicas que têm um som muito alto, uma confecção musical muito agressiva, às vezes até violenta, aquilo também atravessa o nosso corpo e as nossas células. Então, a pessoa ouve né, você assim, parecendo até grosseira, né, digamos assim, mas uma música pesada, uma música agressiva, ela fere os nossos sentidos. Ela fere as nossas células são feridas com ela. E da mesma forma que uma música tranquila dispara determinados hormônios relaxantes, aqueles hormônios são excitantes. Então, ela altera o funcionamento e muitas vezes elas provocam até um efeito meio que hipnótico. E a pessoa começa a dançar e a pular e
Ela nem sabe por que ela está fazendo aquilo, mas é efeito da música. Então, a gente tem que tomar cuidado com a qualidade daquilo que a gente ouve. A qualidade da música que a gente coloca na nossa casa. Né? É muito bom ter música em casa. Você chegar em casa e ligar uma musiquinha assim, você faz tudo da maneira mais tranquila. Não parece, mas você vai para a cozinha, você está com sua mente harmonizada. Você vai fazer uma limpeza, sua mente está harmonizada. Você vai fazer uma leitura. Agora, se você colocar lá uma música agitada e tal, você vai limpar tudo mais depressa, certeza. Mas você vai estar mexendo com a sua constituição mais íntima. Então, a gente pensa que como energia e como alguma coisa que mexe com os nossos sentimentos, tem alguma coisa a ver também com a nossa religiosidade, com a doutrina. Né? Várias vezes a gente já falou aqui que o coral foi uma solicitação da espiritualidade. Né? Não é assim um enfeite da casa. Claro que enfeita, mas não é uma manifestação só nossa, só da parte material. É também da parte espiritual. Por quê? No mundo espiritual, existem essas manifestações musicais. A música realmente é encarada como arte. E existem, quem já leu Nosso Lar, por exemplo, vai ver que lá existe o campo da música. Que no momento da prece, em que existe um momento do dia em que todos se reúnem para fazer as orações, tem música. Justamente porque a função dela é levar todos a uma elevação espiritual, uma sintonia com essas vibrações mais elevadas. Então, a música não é um acaso e não é uma obra humana. A música é espiritual. Ela é trazida aos homens como mesma coisa das manifestações mediúnicas. Ela vai sendo trazida. Então aquela música terrível que a gente ouviu e tal, também é uma manifestação espiritual de algumas pessoas que se deixam influenciar por espíritos mais ignorantes. Então, também tem a sua manifestação. Quem está no umbral não ouve essa música. O tipo de música lá é outro. São músicas irritativas. Então, a gente tem que ver que a qualidade da música tem muito a ver com o grau de evolução dos seres que a ouvem. Se você coloca uma pessoa com um grau de evolução bem rasteirinho ainda, você coloca para falar, pelo amor de Deus, você não vai querer que eu fique aqui ouvindo isso, né? Não é isso que eu gosto. Realmente não é. Não é porque o que está afinizado com ela, o que sintoniza com ela, são músicas com um padrão vibratório bem mais baixo. E muitas vezes a gente liga o rádio lá da nossa casa e deixa tocar qualquer coisa. Então, uma hora você consegue dar uma elevadinha, daí a pouco vem aquela música que derruba o padrão. Né? Então, cuidado. Cuidado com o que se ouve. Porque a gente tem as nossas responsabilidades. E existe música no universo. Eu não sei quem já teve a possibilidade de ir até o Museu de Astronomia, ali no Pico das Cabras, e tem uma sala em que você entra e tem uma gravação do som do universo, do som do Big Bang, né? Que é o início, né? Que eles falam, o início da criação do nosso sistema solar, dos planetas, e eles colocam para a gente ouvir.
né? É um som assim que a gente acha um pouco estranho, mas é música. Não deixa de ser música. Então o universo também tem as suas sintonias, né? Quando você está no mar, que você senta ali na pedra ali, e você começa a ouvir o barulho do mar, é música. Quando você fica perto de um rio, que a água está correndo ali, é música. Porque a natureza tem a música dela. É diferente dos nossos padrões, mas não deixa de ser música. E não deixa de nos atingir. Não deixa de chegar nas nossas células da forma como eu falei para vocês. No Livro dos Espíritos, a pergunta 251, Allan Kardec pergunta para os espíritos superiores: os espíritos são sensíveis à música? E a resposta: quereis falar da vossa música? O que é ela diante da música celeste? Desta harmonia que nada sobre a terra pode vos dar uma ideia. Uma é para a outra o que o canto selvagem é para a suave melodia. Entretanto, os espíritos vulgares podem experimentar um certo prazer em ouvir a vossa música, porque não são ainda capazes de compreender outra mais sublime. A música tem, para os espíritos, encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e de mais suave. Ele não está falando dessas músicas aqui, ele está falando da música que a gente ouve cotidianamente, né? Mas mesmo essa, para os padrões celestes, ainda é muito fraquinha, né? A música celeste nós ainda não temos condições, nem instrumentos e nem o aparelho para poder ouvir, né? Então, é uma coisa que tem uma evolução e chega aos patamares sublimes. No livro do Leon Denis, Espiritismo na Arte, nos é explicado o elo existente entre a música e a mediunidade. Os grandes músicos terrestres podem, como os outros artistas, receber a inspiração, seja do espaço, seja como resultante de trabalhos anteriores. Trata-se exatamente do mesmo fenômeno que se produz com os outros artistas. Já no capítulo A Música Terrestre, Leon Denis diz: o canto e a música, em sua íntima união, podem produzir a mais alta impressão. Quando ela é sustentada por nobres palavras, a harmonia musical pode elevar as almas às regiões celestes. É o que se realiza com a música religiosa, como, por exemplo, o canto sacro. Realmente, ele nos eleva, né? E, como eu falei, existe a inspiração que vem do alto para os compositores, para os artistas, né? E que a gente tem que ver que tipo de entidade está se aproximando, né? Se é para trazer coisas que nos elevem ou que nos rebaixem. O Divaldo também diz: a música erudita e harmoniosa é uma emanação do psiquismo divino. Ela acalma e produz um ritmo nas células que favorece a saúde. Pesquisas científicas já demonstraram que quando uma pessoa medita, ela altera seus padrões de funcionamento mental, o que se evidencia com o uso de técnicas de neuroimagem, que registram as alterações cerebrais. Algumas áreas são acionadas e outras momentaneamente reduzem o seu funcionamento. O mesmo raciocínio é válido para a influência que a música exerce sobre o cérebro. Então, a gente vê como é importante a gente prestar atenção nesse item.
Nas músicas pesadas e vulgares, temos padrões sonoros que incitam a violência, pois geram no organismo grandes descargas de adrenalina, produzidas pelas suprarrenais, que são atiradas na corrente sanguínea e o corpo não consegue eliminar rapidamente, causando excitações prolongadas. A variedade de sons que existem, né, pelos vários instrumentos musicais e tal, elas têm, por exemplo, você ouve um concerto ali de piano, ela vai ativar uma determinada área do seu cérebro. Aí você ouve alguém com violão, é uma outra área do cérebro que está sendo ativada. Porque os sons, embora às vezes tocando até a mesma música, o som é diferente. Então, a boa música, ela favorece que até, dependendo dos instrumentos, dependendo da forma como ela está sendo executada, atinge áreas diferentes, estimular áreas diferentes. E aquilo que estimula o nosso cérebro e estimula as nossas células, significa bom funcionamento, significa saúde. Então, são coisas que a gente não pode menosprezar. Gente, a Marilda atrasou, como eu falei para vocês, mas foi por uma boa causa. Falei para eles que eu vou ter que dar uma abreviada aqui, né? A alma virtuosa, que tem a paixão do bem, do belo, que adquiriu a harmonia, produzirá obras-primas capazes de penetrar as almas mais blindadas, fechadas em si mesmas e comovê-las. Já o compositor terra-terra poderá representar a virtude que ele despreza, o belo que ignora, o grande que ele não compreende. Suas composições são o reflexo de seus gestos sensuais, de sua leviandade. Serão obscenas, licenciosas, sensuais e causarão danos aos seus ouvintes. Tem uma revista espírita também em que o Rossini fala isso, mas não vai dar tempo. Eu estou de olho ali no relógio. Não, mas eu vou terminar 10h30, Fábio, para vocês poderem se organizar aqui. Tá? Porque senão vai passar muito do horário, tá? O Kardec também, na Revista Espírita, num exemplar de setembro de 1864, ele diz que a música comove as fibras entorpecidas da sensibilidade e as predispõe a receber as impressões morais. A música amolece a alma e é poderoso auxiliar da moralização. Nos campos de atendimento no mundo espiritual, existe a música como terapia. Aliás, até aqui na Terra existe a música como terapia, né? Ela não é muito difundida, muitas vezes as pessoas nem acreditam muito, né? Mas ela é usada. E lá, muito mais. Por quê? Aqueles espíritos mais rebeldes, mais endurecidos, eles precisam de muitas formas para conseguir que o acesso seja chegado até eles. E uma dessas formas é através da música. Então, é para eles um instrumento de trabalho. A música também é um dos instrumentos de despertamento da sensibilidade humana. Existem vários, como a dor, através da expiação, as provas, através dos obstáculos, a fé como a virtude, entre tantos outros, e entre eles a música, para elevar o nosso padrão vibratório e nos convidar a pensar na grandeza de Deus. Eu vou dar uma abreviada aqui, por causa do horário, mas tem uma parte aqui que eu gostaria de ler, para ver como tem a questão científica no meio disso, né? As frequências de solfejo, que são um conjunto de sons musicais eletromagnéticos que os monges utilizavam em cantos gregorianos, ajudam a aumentar a vibração.
Cada um dos tipos da escala produz efeitos distintos. 174 Hz promove o alívio instantâneo para as dores físicas pontuais. 258 Hz realinha as energias entre os chakras e proporciona cura. 396 Hz é capaz de transformar a tristeza em felicidade e a culpa em perdão. 417 Hz tem o poder de eliminar a negatividade e remover os bloqueios do subconsciente. 528 Hz estimula o amor, restaura o equilíbrio e repara o DNA. 639 Hz ajuda a fortalecer as relações humanas. 741 Hz elimina as toxinas e permite a limpeza do corpo físico. 852 Hz desperta a intuição e contribui para o equilíbrio espiritual. 963 Hz alinha as energias e deixa o corpo em perfeito equilíbrio. O símbolo Hertz representa a unidade de medida padronizada para a frequência. E foi um físico, né, que fez essa descoberta, né, e é uma homenagem a ele. Ele também foi o responsável por determinar a existência de radiação eletromagnética, criando aparelhos emissores e detectores das ondas de rádio. Então, quando a gente fala aqui, quando a gente traz alguma coisa da doutrina, a doutrina espírita, ela também é ciência. Ela é o tripé: ciência, religião e filosofia. Então, quando a gente pensa sobre a doutrina, sobre os ensinamentos, a gente tem que ver o que a ciência diz sobre aquilo. Né? E quando eu encontrei isso, eu falei assim, gente, aquilo que eles dizem, né, a espiritualidade diz sobre a importância da música, sobre a riqueza que a música é para o ser humano, embora ele ainda não compreenda isso, está já configurado cientificamente. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade maior para refletir sobre isso. Né? Que tipo de frequência eu estou engolindo no meu dia a dia? Né? Então, a gente tem que pensar. A boa música é uma manifestação artística sublime e envolvente, de elevada expressividade e de considerável importância. Para avaliarmos seu valor, basta imaginar o mundo sem melodias, os filmes sem efeitos sonoros, os momentos especiais sem o colorido das emoções, a infância sem cantigas e o silêncio. Você sabe que eu conheci, até há pouco tempo, uma criança que ela tem um problema mental e a mãe falou que ele não tolera o silêncio. Tem que ter sempre alguma coisa fazendo barulho, né? Então, ela coloca coisas perto dele para que ele fique mais calmo com um som. Ou é um rádio ligado, ou é um brinquedo que faz barulho. E à noite, como tá todo mundo dormindo, né? Não vai fazer uma coisa pra e tal, ela coloca uma musiquinha. Então ele fica a noite inteira ouvindo musiquinha. Né? E é assim que ele consegue dormir. Se por acaso cai a energia, qualquer coisa assim, a música para, ela falou que ele acorda imediatamente. Ele acorda e ele chora e ele demora para se acalmar. Né? Porque o silêncio para ele incomoda. Né? É um problema que ele tem por problemas mentais? É. Mas
ele tem no som, principalmente na música, porque para dormir só com a música, ele tem um alívio. É o relaxamento que a gente falou aqui para que ele consiga dormir. Muitas vezes, um espírito que está tendo uma prova de difícil condução, de difícil execução, e ele consegue, através do som da música, ter os momentos de relaxamento e, quem sabe, até de conseguir se elevar e, naquele período do sono, ali, se libertar de uma limitação física, né? E isso, eu falei, é muito legal você ter essa sensibilidade de colocar música. Eu falei, por que você não coloca música o dia inteiro? Ela falou, eu já pensei nisso, mas acontece que se eu coloco a música o dia inteiro, eu fico com medo que ele enjoe da música e chegue na hora de dormir e ele não queira mais ouvir. Então eu coloco sons diferentes, né? Então ela falou que tem um brinquedo que tem um chacoalhinho, que tem, né? E ela vai diversificando. Mas eu falei assim, olha, porque quem ouve a música é o espírito. O corpo só é o mecanismo, né? O aparelho para que a gente ouça. Mas quem está ouvindo a música é o espírito. Então, que a gente tenha muito cuidado com isso. Na verdade, eu tinha mais, gente, eu dei uma corrida aqui. Mas é por uma causa maior. E aqui, só para finalizar, para eles poderem montar o coral, se aqui na Terra essa carga de sentimentos de que se compõe uma música pode ser falseada ou mal reproduzida, no mundo espiritual isso não é possível, pois a transmissão é de espírito para espírito, sem uso de instrumentos rudes e limitados. Os espíritos musicam o composto exato daquilo que são. Este se enleva com a qualidade da obra conforme seu estágio evolutivo. E escutar não é um ato passivo, mas é, além disso, entrar na mesma faixa de vibração, positiva ou negativa, tal qual a câmara de eco. O gênero da musicalidade serve para classificar os espíritos. Muito obrigada. E agora nós vamos ficar com uma música que realmente eleva os nossos corações.